Ah, yeah, Lane, trader, clareando o jogo no mercado, foco no troco, subindo, descendo, é o movimento, grana na mesa, é o nosso momento. Lane, clareando a visão, trade no topo, dominando a missão. Olá, gente, bom dia. Hoje, dia 10/10/2025, tô entrando ao vivo aqui, porque eu vou fazer um morning call para vocês, tá? É um dia especial, porque estou encerrando as vagas do meu curso hoje, no dia 10/10, e aí resolvi entrar aqui ao vivo pela primeira vez. Não sei nem pra onde é que vai esse negócio aqui, para fazer essa live. Eu vou entrar aqui no grupo de alunos e avisar para eles, porque eles nem sabem que eu estou fazendo isso. Oi, Roberta. Oi, Laís. Com a cara pronta, com a cara de de sono. Mas deixa eu entrar aqui nesse link do Zoom. A gente vai ler esse mercadinho agora pra vocês, tá? E tem um monte de gente acordada aí também, né? Oi, Vitor. Bom dia. Vamos lá. Deixa eu fechar a tela. Já tem gente transmitindo a... Deixa eu pegar meu microfone aqui, gente. Gente, eu resolvi entrar assim na tora. Nem preparei nada. Deixa eu pegar meu microfone aqui. Deixa eu ver se o pessoal tá me ouvindo. Bom dia, bruxinhos. Estão me ouvindo? Peraí, deixa eu pegar o outro fone aqui, que esse aqui não dá muito certo, não. Peraí, gente. Ah, pro atrapalhado. Deixa eu ouvi-los melhor por aqui. Peraí. Oi, deixa eu ver se estou ouvindo vocês agora. Olá. Bom dia. Tudo bem com vocês? Então, hoje o Luan não pôde entrar, tá doentinho, né? E eu aproveitei e tô entrando aqui com vocês pra gente fazer pelo menos um morning call aqui, passar os pontos. Vocês estão fazendo treinamento, estão fazendo replay? É isso que eu tô vendo? Tá, então vamos fazer um morning call, tá? Eu estou ao vivo aqui também pelo Instagram, tá? Aí eu vou deixar a câmera fechada aqui, vou transmitir só a tela pra vocês. Não sei nem como é que tá meu gráfico. Ixi, acho que eu nem abri o gráfico ainda, peraí. Vocês acordam cedo, né? Na verdade, cedo aqui é pra mim só, né? Pra vocês tá tranquilo, né? Ah, entendi. Aham, tá. Vou transmitir minha tela aqui, espera só um minutinho. Opa. Essa gripe é um perigo, tem que se cuidar. Eu peguei também outro dia, fiquei mal. Agora, cadê o negócio de transmitir aqui, gente? Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Pra mim aqui... Deixa eu ver que horas são. 6h23. Madruga. Aqui pra mim é madruga. Ah, por favor. Comunica pra mim. Quem falou?
Alexandre, Marcelo, avisa para mim que eu estou no grupo, que quem quiser participar já entra também para esse morning call. Colocou, Alexandre? Tá, coloca no grupo, no geral e no de avisos, tá? Por favor. Vocês já estão vendo a minha tela aí? Tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa marcação eu passei para vocês, tá fazendo um mês que eu passei essa marcação, que é essa tela que eu tô aqui agora, certo? Deixa eu só tirar o negócio aqui que tá me atrapalhar. Então, tem um mês que eu passei esses pontos. E assim, a gente viu cravado. Ai, gente, que eu tô transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram, pelo menos um pouquinho. Tudo bem, pessoal do Instagram? Mas vou focar aqui na tela. Então, essas marcações, vocês viram como o preço respeitou tudo que a gente falou, tudo que a gente desenhou? Foi incrível, né? E no dólar também, foi no índice e no dólar, foi nos dois. Nós vamos para o índice primeiro, né? Tá, então vamos aqui no índice. A gente tem algumas marcações que eu vou fazendo extras aqui conforme eu vou operando. Ontem, por exemplo, a marcação mais importante que eu estava de olho, deixa eu colocar o riscadorzinho aqui. Vocês sabem qual que era? Tá vendo por que que tá aqui? Olha, lembra que eu marquei aqui, ó, diário e diário? Isso daqui é uma zona, tá? Ó, é uma zona, né? Gente, eu estou mostrando a tela pelo Zoom para os meus alunos, tá? Aliás, gente, desculpa, eu vou colocar para gravar isso daqui, porque depois eu vou colocar no YouTube para todo mundo, tá? Vai ficar um morning call. Deixa eu colocar para gravar. Bom dia, agora gravando, hoje dia 10 de 10 de 2025, vamos começar o Morning Call, fazendo a marcação de mercado. Quem está tendo esse privilégio de ver ao vivo são os meus alunos, vocês estão me vendo falar aqui, mas não estão vendo a tela. Quem é aluno, corre lá para o link do Zoom, que vocês vão ver a transmissão de tela. E quem não é ainda, eu vou postar esse Morning Call para vocês no YouTube, tá bom? Então, vamos lá. Essas marcações, como eu estava falando, eu encaminhei para vocês no dia 9 do mês passado. Então, essa leitura que a gente faz, ela é. Tem muita gente que me pergunta, Laine, é swing também? É para swing também. Serve tanto para swing quanto para day trade. O importante é a gente saber onde são os pontos. O importante é marcarmos a região, né? E quando eu faço swing, eu espero os alvos macros. Quando eu faço day trade, eu trabalho apenas com os movimentos menores, tá? Então, deixa eu colocar no tempo aqui de 60 minutos. E a gente tinha inicialmente este alvo aqui, né? E ele cravou, cravadíssimo, lindo. Esse alvo eu passei para vocês no dia 9, então quase uma semana antes, né? E essa aqui é uma tentativa de renovar topo, né? Primeiro aqui, ó, alvo também, alvo 2, né? Gente, quando tá entrando aí no Telegram, vocês escutam o barulho? Incomoda vocês? Bom, aqui Dá pra... tá, não tô ouvindo nada não, Lani, só a Ah, sua tá. voz. Ah, então tá bom, porque tá tudo chegando aqui, um monte de coisa aqui. Mas então tudo bem. Então, esse era o alvo. Olha só o alvo. Quando ele atinge o alvo 2 do macro, a tela tá legal, né? Vocês estão vendo bem, né? Sim, Se eu sei que isso daqui é o alvo, Laine, então eu tô colocando esse lote a mais, eu tô colocando um lote a mais do que eu precisava. Se eu retorno, eu tô negando esse novo investimento. E aqui foi uma venda maravilhosa para vocês, certo? Pelo menos até o último PHRzinho aqui, ó, tá? Isso aqui eu tô falando do passado.
Mas eu tinha isso aqui como alvo, alvo 2 do macro. Mas se eu fosse pegar a devolução do lote total do mensal, a gente tinha esse ponto. E aí ele vai lá e crava. Só que quando ele crava esse ponto, ele não é investimento, né? Ele é pagamento de lote. Então, a gente faz a retirada de novo no mesmo ponto. E a gente tem essa venda linda para fazer aqui. Então, quando a gente faz marcações bem feitas, quando a gente mapeia o gráfico, fica muito mais fácil para operar, né, gente? Muito mais tranquilo para operar. E aí, como ele não conseguiu renovar o topo do mensal, que era quem a gente esperava aqui, ó, a tentativa dele o tempo todo era renovar esse topo, certo? Essa tentativa aqui é de renovar esse topo. E se ele não renovasse, onde era o alvo? Aqui estava o alvo, né? A gente já sabia o alvo há um mês atrás, onde ele iria se ele não renovasse o topo. E vamos ver se ele bateu esse alvo? Acho que vocês assistiram aí, né? Olha só que lindo. Lane, ele bateu o alvo 1 do macro na queda, primeiro, né? E quando eu coloco o alvo, eu escrevo, gente, alvo, não é aleatório. Se é um alvo, Lane, e eu ultrapassei do alvo, eu posso testar para fechar um V, testar para pegar uma liquidez? Claro, porque o ponto ele te diz isso, né? E aí, esse daqui, se ele não renovasse esse topo que eu acabei de mostrar do mensal, ele teria que vir aqui, né? Tentando renovar aqui, né? O alvo se não renovar topo. Vamos voltar lá. Aí eu escrevi aqui, alvo 1, se não renovar o topo. Isso daqui, por isso que eu digo, é o mapa da mina. Foi entregue para vocês há um mês atrás. Gente, se ele não renovar aquele topo, ele tem que buscar este alvo. E ele buscou? Cravou, né? Lindamente. Então, se nós sabemos que isso aqui é um alvo do mensal, é um ponto importante que ele tem que buscar, e ele vem nessa queda, quando ele faz uma dupla falha, nós sabemos também que a gente pode comprar, né? Quem é meu aluno pode interagir comigo. Estou gravando, mas como eu estou transmitindo, então nós podemos fazer essa interação, tudo bem? Vocês podem Bem. falar comigo, tá? Ok. Ontem, por Ok. exemplo, quando vocês estavam operando, primeiro, coisa que vocês estavam vendo aqui, esse dinheirinho no chão aqui que está entregue para vocês. Vocês pensam, se o preço passar aqui, ele vai andar. Se passar aqui, vai andar. Se sair da zona e testar, eu posso projetar liquidez. Isso aqui, o preço estava desenhado para vocês, porque vocês sabiam que isso daqui é uma zona do diário, certo? Então aqui não tem dúvida, o mercado ontem ficou entregando obrigações do preço o tempo todo, tá? Então vamos lá. Se vocês sabem que esse ponto aqui é um ponto final de alvo, ele conclui o pagamento de um lote, correto? Concluindo um pagamento de um lote, eu posso pegar quem vendeu, certo? Não posso retirar isso aqui, não fica sendo exaustão só para concluir um pagamento? Isso não é um Sim. investimento. Então, eu posso trabalhar com esse último investimento na saída dele. Se a gente observar a saída na máxima, nós vamos ver aqui que cravou aqui. Mas como a gente trabalha movimentos menores em day trade, vocês vão buscar o ponto que começou essa trava. Começou a trava aqui, né? O lote começou a ser retirado aqui, bem na trava mesmo, ó. E aí vocês podem olhar, a Laine começou sendo retirado aqui, mas a liquidez ele buscou aqui. Lembra que eu ensinei isso para vocês na aula passada? Se ele buscou a liquidez aqui, eu ajusto aqui. Então, essa aqui é a minha primeira entrada, já entendendo todo o contexto, e vocês operam 5 minutos, né? Vocês estão seguros para fazer toda essa compra. Mas, Laine, nos 5 minutos, eu consegui ver que ele tem uma origem de 2 pontos e tem um ponto de reversão aqui, ó. Ou, quando ele bateu onde nós queremos, a primeira origem que foi feita está aqui, Laine, ó. A primeira. E não é a primeira que a gente olha?
toquei na extremidade, não é extremidade? E eu tô pegando Uhum. e eu estou pegando a menor origem, né? A menor. Estou pegando nos 5 minutos. Toquei a extremidade, dei a trava, a origem, e olha só que lindo. Cravado 100%. Ou seja, essa alta aqui vocês deveriam pegar sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida. 500 pontos, reto e direto, tá bom? Agora, gente, só relembrei um pouco a leitura, as marcações que foram feitas para vocês, mas eu vou apagar tudo, porque a partir de agora nós vamos para um novo mapa da mina. Estou com um negócio aqui na frente me atrapalhando, deixa eu tentar tirar aqui, gente. Eu acho que nem é bom fazer essa transmissão no Instagram, porque ninguém está vendo a tela. Peraí, gente, que eu vou ver se eu dou um jeito para mostrar um pouquinho para vocês também, tá? Na verdade, assim, vocês não estão vendo, mas eu vou mapear agora o gráfico e essas marcações que a gente está comentando aqui, que é o mapa da mina, onde realmente crave e obedece tudo, eu vou disponibilizar as marcações lá no meu grupo do Telegram. Então, se você não está no grupo do Telegram, você entra lá e eu vou disponibilizar o mapa da mina, onde vocês vão ver, vão saber onde é a saída, onde é a compra, onde é a venda, vão saber tudo isso, tá? Então, vamos fazer a marcação nova, vamos entender agora tudo, como é que está esse gráfico? Vamos, meus bruxinhos. Maicon, quem é que está aí? Deixa eu ver. Tem uns 17 Bora. bruxinhos. E os Bora. demais, acredito que entram mais tarde, né? Sim, Quem... esse horário é que a turma começa a entrar mesmo, a partir de 8h30. Tá, então quem está aqui vai me ajudar. Então, vamos lá. Vamos partir, então, do macrozão mesmo, um ano, né? A gente vai fazer um mapeamento novo. Então, a gente vai fazer aqui de um ano mesmo, tá? Quando a gente olha um ano. Nossa, Laine, precisa olhar tudo isso? Um ano? Nem sempre, né, gente? Né, bruxinhos? Nem toda vez. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo com o preço. Então, nós estamos tentando renovar esse topo. Eu estou sem a nomenclatura das marcações. É, se algum bruxinho estiver marcando a tela para mim, comigo, e puder colocar, eu agradeço, porque eu não tenho aqui os nomes para colocar, mas porque tem que salvar e aí vai demorar muito. Ai, ai, Tipo, ai. colocar aqui um ano. Ó, vocês já viram que eu marquei aqui um ano? Aí vocês Uhum. só colocam para mim, pode ser? Alguém? Maicon? Ó, porque eu não tenho aqui, ó. Eu tenho que salvar o modelo. Senão eu vou demorar muito, tá? Com essa marcação. Então, o objetivo, quando a gente vê o macro, é renovar isso daqui. Porque foi esse topo, né, que ele falou que tinha mais comprador, foi nesse topo. A partir desse topo, nós tivemos esse investimento, né, ó. Isso aqui já foi feito, já foi colocado. Geralmente, quem coloca esse investimento é quem vendeu nesse topo, né? Quem vendeu. Então, quem vendeu aí? Gente, eu tô olhando para um lado e para o outro, que eu tô com a câmera bem na frente da tela. Quem está me acompanhando ao vivo aí no Instagram. Então, eu vendi, certo? Eu vendi aqui. Mas aí, eu saí em algum ponto aqui, ó, essa venda, que me deu um processo de reversão, que me fez entender que eu deveria vender, certo? Ou até mesmo se eu saísse no topo, eu pegava o stop. Mas vamos considerar aqui. Eu preciso considerar os vendidos que saiu. Na verdade, agora eu não quero eles. Eu quero saber quem investiu aí, certo? Porque esse investimento foi feito sem reteste, sem confirmação. Se a gente olha aqui para o anual, a gente tem esse entendimento. Eu investi, essa subida aqui não foi um investimento, e sim uma retirada de lote de vendido, certo? Eu preciso Uhum. ter claro isso. Não é ainda um investimento de topo, foi só uma retirada de lote, ok? Então tá. Se ainda não é um investimento de topo, é só uma retirada de lote, eu preciso que ele volte, assine para a gente continuar. Então,
Nós temos esse entendimento do anual. Nós vamos pegar então quem investiu aí, tá? Vamos deixar aqui programado quem investiu. E quem investiu aí, Laine, nesse topo? Aí a gente começa a descer os tempos. Vamos lá para o mensal mesmo agora. Né? A gente não vai conseguir. Ah, meu Deus, cadê o mensal? Tá. Quando a gente olha para o mensal, a gente tem aqui aquele lotezinho que foi de devolução de vendidos. Está aqui ele, né? Ó, tá aqui. E quando a gente olha para o mensal, a gente observa que nós temos também uma tentativa de continuidade igual, né? E estamos produzindo um processo de reversão. Então, esse lote, onde é que esse lote pode sair? Quando ele vê a conclusão do processo de reversão. Então, aquele investimento que foi feito no topo, lá que vocês viram do anual, quando o mensal começa a fazer um processo de reversão e confirma esse processo de reversão, ele começa também a sua retirada. Vocês estão entendendo? Querem Sim. pausar, perguntar alguma coisa? Aproveita que é um fechamento que tem participação e acho que fica mais rico, né? Se vocês perguntarem. Alguém tem alguma dúvida aqui? Antes dele buscar essas regiões de 61, 50, ele pode parar aqui na reversão aqui, que ele Claro, reverteu esse candle. sim. Aqui eu estou falando de movimentos maiores, né? De macro, mas aqui o que a gente deve levar em consideração? A reversão imediata, o retorno. Eu falei de um lote do anual, mas a gente tem também um lote do mensal no mesmo contexto, certo? Então, além do ponto de reversão, que você muito bem marcou, Maicon, a gente está falando de projeção, né? Então, a gente tem essa projeção de saída do ano. Então, vou colocar uma fibo verde. Mas eu também tenho esse último investimento aqui do mensal, certo? Que confirmando também no mesmo ponto, ó, inclusive ele já pagou o 61,8, cravado, né? Então, como vocês trabalhariam isso daqui? Lá, vamos supor, lá no diário. 2 dias? Diário? Ó, no 2 dias ele voltou, ele já diminuiu o ponto de teste, tá vendo? Ó? Ele reverteu. Então, esse aqui é o processo, aquele processo de reversão imediata, ó, ele já veio direto e cravou no 61, que é onde ele deveria, a obrigação dele, não é? Vir no 61. E depois ele foi lá para fazer o teste. Esse teste que inicialmente estava aqui, como nós temos uma estrutura de alta que se formou a partir daqui, ele foi ajustado. E nós podemos considerar? Podemos, sim, né? Desde que você enxergue o ajuste, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no diário. Período 20 dias. Diário. Gente, eu tô com um negócio aqui na minha frente, mas peraí que eu vou conseguir. Peraí. Diário. Tá. Então, olha só o que aconteceu com o diário. Quando eu coloquei no 2 dias, ficou mais fácil. Aqui eu já vejo uma baguncinha, né? Mas no diário, ele foi lá testar, tá vendo? Ele abre com uma falha da abertura, testou essas estruturas que ele precisava e vem continuando a queda. O que que a gente precisa? Que ele dê continuidade, renove isso daqui para buscar o 100% do lote do mensal que foi aplicado, correto? E aí, quando a gente busca esse 100% do lote, então eu estou deixando projeções para facilitar para vocês, porque eu preciso fazer uma coisa mais rápida, tá? Mas a gente vai fazer também as marcações. Agora, quando eu projeto, eu também tenho a compreensão de qual é a melhor marcação, né? Qual é a melhor marcação? Qual é a origem que eu devo buscar? Esta origem aqui, por exemplo, ó, alguém marca aí para mim, por favor, que é uma origem de 2 dias. Michael, marca para mim, tá, Michael?
por favor, essa origem de 2 dias. O que que Tá bom. acontece? Esse movimento, ele levou o preço 4.000, 5.000 pontos para cima. Eu estou trabalhando essa região, é, né? Essa caixinha que levou o preço. Estou tentando romper, sair daqui, dar continuidade, né? Por que que eu não dei continuidade direto e paguei só a minha obrigação? Porque eu tinha que testar a reversão imediata. Essa reversão imediata eu testei só até aqui. Agora, se o mercado ele pega essa estrutura aqui, isso aqui é uma zona de flutuação, ele não adentra, ele trabalha essa estrutura e ele pode ir lá testar também, continuar, certo? Isso daqui pode ter feito só ele chegar até o comprador novamente. Se ele voltar, vocês devem mapear a estrutura para trabalhar aí dentro, como a possibilidade de que ele venha testar não só o ponto que é esse aqui, como ele pode testar até aqui. Ele pode testar até aqui, para depois ele vir fazer o processo. Ou, como ele já pagou a obrigação do preço, que é 61, ele não der continuidade na queda e ganhar a região dos compradores de novo e trabalhar o PHR. Vocês concordam comigo que isso pode ser feito? Né? Então, se Bom dia, nós. bom dia, bom dia a todos. Oi, bom dia. Quem foi que entrou aí? Ô, Laine, tira a dúvida. É, se ele fizer o breakout dessa origem de 2 dias, o pullback mais confortável para a gente seria em um tempo o quê? De um 10, um 15? Porque possivelmente pode ser que 60. ele falhe, né? Espre- 60? De 30 para cima. De 30 Ah, para tá bom. cima, tá? Não pode ser Bom dia, menos. galera. Bom dia. Então, aquela origem é essa aqui, né, gente? Ó, tá vendo? Se vocês tivessem marcado aquela origem, vocês não precisavam de mais nada ontem para operar o mercado, né? Olha, falho em sair da origem, volto. Cumpro quem? Ela, né? Então, ó, saí, voltei, fiz o teste aonde? Nela. Voltei e cumpri. O que que eu marquei aqui? Ele formou essa zona, tá? Fechou a zona lá que vocês viram. Deixa eu só ajustar aqui. Então, aqui nós temos uma zona, nós temos uma correção de 100% aqui, que a gente conseguiu enxergar lá no 2 dias, correto? Então, vocês podem estruturar essa zona. Se a gente for estruturá-la pelo H1, ela vai estar bem justa. Ela vai estar aqui, ó, porque bati na extremidade, né? E o vendedor que deu aceite para essa zona é esse aqui, tá? Ó. Então, vocês têm isso daqui para trabalhar, ok? Estão entendendo? Deixa eu colocar pontilhado. Esse aqui é o H1, tá, Michael? Tá, H1. tá bom. H1. Então, o que está acontecendo aqui nesse H1? Nós tivemos um consumo de 100%, oferta igual a demanda. E quem deu a ordem de consumo? Esse aqui. Ó, por que que eu estou pegando ele? Porque ele bateu na extremidade. A partir dele, ele não voltou mais na extremidade e fechou, certo? E aqui, ó, assim que eu fiz o processo de reversão, eu dei continuidade, tá? Observem que esse vendedor aqui, ele é o primeiro vendedor dentro da zona, né? Então, quando vocês estão trabalhando tempos menores, vocês vão ter esse vendedor, vocês vão ficar de olho nele para vocês pegarem um time perfeito, onde vocês não vão pegar drawdown, ok? Então, vocês sabem que se ele ganha esse comprador, ele vai ter esse obstáculo de vendedor para passar e só então ele vai buscar lá, ok? Entendido isso? Então ficou muito justo, né, essa marcação, mas se vocês colocarem num tempo de 5 minutos, aí vai abrir e aí vocês vão ver que tem excelentes operações para fazer aí. Lembrando que essa extremidade é uma caixinha. E se falando do macro, a gente quer um rompimento para buscar o 100. Mas se ele resolve trabalhar a estrutura, que é essa que vocês viram, aí ele sair da estrutura para buscar o teste do mensal.
Deixa eu dar uma olhada no 20 dias para a gente ver onde está o teste dessa reversão imediata. No 20 dias ele nem tem, né? Ele nem precisa, tá? Tá só no mensal mesmo. Vamos dar uma olhada aqui no semanal para ver como é que tá esse processo. No semanal a gente tem um PHR, né, gente? Olha. Então, essa última barra aqui, ó, ela foi perdida com uma lateralização, uma barra de consumo 100% e uma ignição, né? Então, quando a gente olha tempos maiores, a gente não vê o teste. A gente está vendo ele em 5 dias. Então, esse teste pode acontecer novamente para se formar num tempo maior, ok? Pode acontecer novamente. Ele está travado no consumo ou não precisa. Como ele já testou aqui, que a gente viu, ele pode. Aí vocês precisam aguardar, né? Precisam aguardar. Vocês estão vendo que tem esse topo aqui, esse topo deve ser marcado, tá? Esse topo, qual é a relevância dele na projeção? Esse topo aqui é um topo. É ruim quando não tem os nomes, né? Mas como eu estou fazendo assim, eu vou ter que fazer sem os nomes. Esse topo é muito importante, porque eu tenho esse topo. E aqui, tudo que eu tentei fazer aqui em cima, eu falhei. Quando eu falho um topo, eu busco o topo anterior, correto? Só que a saída desse topo anterior, a saída dele, ó, eu iniciei esse movimento de alta. E esse movimento de alta, ele não inicia do zero. Ele tem uma origem para iniciar, ok? Então, por isso que quando vocês estão, tô vendo o topo, Laine. Ok, vocês estão vendo o topo. Mas existe um movimento acima do topo. E esse movimento começou por onde? Vamos ver no H1? Ou, vocês podem ver também no H4, porque quando a gente quer sair cravado e sem pegar drawdown, vocês entendem toda a leitura do preço, todo o processo. Então, aquele topo, ele foi renovado. Aqui é o topo, ele foi renovado com falha, porque o pullback teve uma falha, e esse candle aqui foi o primeiro que deu aceite para impulsionar. Ele é válido? Sim, até porque quando impulsionou, ele voltou lá e foi testado, ok? Então, falando de H4, se eu sei que ele está indo buscar o topo, eu não posso deixar de marcar o topo do H4. Vocês estão me entendendo? Porque, vamos ver até se ele já buscou? Já buscou, né, gente? Ó, ó, agora vocês entendem? Aqui, ó, por que que cravou? Essa leitura que eu fiz que ia cravar aqui foi de um mês atrás, porque eu vi outras coisas. Agora eu estou pegando um histórico mais próximo e estou chegando no mesmo resultado, certo? Cravou aqui porque eu tinha que pagar o 61 do lote, certo? E eu estou obedecendo um topo confirmado. Um topo confirmado fecha V, ok? Então, eu poderia fazer essa compra tranquilo para buscar a origem dessa barra e fechar o V, tá bom? Se eu conseguir passar esse topo do H4, antes de renovar, que esse aqui é o topo do semanal que a gente viu. A origem do H4, ela deu aqui em cima, uma barrona. Mas e se ele descer na origem do H1? Vocês sabem onde ela está? Vamos descer para a origem do H1? Então, quem foi o H1 que voltou lá, saiu da extremidade e deu aceite? Certo? Então, vocês vão ter que mapear o H1. Então, por isso que vocês têm que entender tudo, porque, eu sei, Elaine, que aqui tudo indica que ele vai buscar o topo, mas e as origens e as ordens que partiram daquele topo, tá onde? Vai fazer o preço voltar, fechar um V antes de romper. E aí, você vai esperar ele voltar? Você vai ser estopado? Não, você precisa saber tudo isso, tá? Então, esse H1 é importante, porque depois do topo do H4 que a gente já viu aqui, se ele consegue perder, ele vai parar aqui. E se por um acaso, quando ele faz isso, ele deixa uma estrutura, ele fecha o V, ok? Estão me compreendendo, gente? Sim. Tá Bom bom? dia, Sim. pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Sim, Bom sim. dia. Gente, deixa eu fazer então uma leitura um pouquinho mais para cima,
pregão vai abrir. Eu vou deixar o Maicon conduzir a sala. Deixa eu só dar uma explicação um pouquinho maior aqui, caso ele não consiga perder essa correção de 100%, tá? Porque aqui nós já vimos que ele já pagou uma obrigação, tudo bem? Esse topo nós aguardamos que ele busque, e vocês já entenderam todo o processo, né? Mas isso ele vai fazer depois que ele, de fato, conseguir renovar esse fundo, tá bom? Então, se o preço entra nessa lateralidade, ele tem as estruturas que eu mostrei para vocês. Ele precisa quebrar essa estrutura para conseguir chegar lá no fundo, tá bom? Porque esse fundo é quem vai decidir se ele vai lá ou se ele reverte para quebrar o PHE. Vocês estão entendendo? Então, nós temos esses cenários, né? Cenário de abertura, aqui ainda indeciso, ou direto continuidade. Vocês estão entendendo? Ou se passa para cá, reversão, teste de fundo para ir lá. Talvez ele não precise fazer tudo isso. A gente vai aguardar para saber o que ele vai fazer. Vocês querem perguntar alguma coisa? Aproveita. Deixa eu só ver os 5 dias aqui. Mas fiquem à vontade para me perguntar. Ninguém? Já estão preparados para operar, né? Agora é a hora, pessoal. Estão preparados para operar, isso é muito bom. Ó, tá vendo que nós estamos na correção de 100? Perfeita, né? Estamos na correção de 100, tá? Se vocês quiserem procurar a estrutura aqui dos 5 dias, vocês vão achar a estrutura de comprador aqui e aqui, ó. Se o preço ele não renovar ou ele bater na obrigaçãozinha e voltar, quando ele chegar aqui, gente, ó, é dinheirinho no chão para vocês, porque ó, eu estou numa correção de 100, aqui é o meu comprador e aqui é o meu vendedor. Se eu vou lá, pago o topo e respeito o topo, ele vem fechar V, né? E nesse fechamento de V, esse processo aqui vai correr liso, ó, tá? Porque é uma estrutura de uma zona. Tudo bem? Todo mundo Sim. quietinho, ninguém quer marcar nada. O Michael tá aí, Michael vai conduzir a sala, tá? Eu passei mesmo para fazer um morning call. Não vou gravar muito longo, porque eu vou colocar no YouTube, tá bom? Mas depois eu entro com vocês, a gente marca de novo no sábado, para a gente fazer um aulão e entender tudo isso. Michael, não esqueçam dessa barra aqui do H4, tá? Muito, muito forte, muito importante, tá bom? Se ele perder essa barra, ele vem buscar essa quebra de estrutura aqui, tá? Isso a gente está falando de movimentos aí, alvos para cima. Lembrem-se, já que temos as linhas, retiram os lotes. Vejam qual lote foi investido, qual não foi, porque aí fica mais fácil para vocês, tá? Por exemplo, se ele perde isso daqui, qual lote que foi investido aqui nessa extremidade que ele está perdendo, ó? E o aceite está dando aonde? Aqui nessa máxima, tá? Para vocês, vou pegar um lote de 30, Laine, que é mais fácil. Então, esse aqui foi o primeiro investido e eu tô vendo que ele deu... Opa, peguei outra fibo. Vou colocar preta. E eu tô vendo que o aceite dele aconteceu aqui, ó. E vocês já têm uma projeção já de 61 aqui, ó, de stop. Para pagar aqui, tá, ó? Tá bom? Gente, então é isso. Vou finalizar. Esse foi um fechamento que eu vou postar. Como eu já falei para vocês, vou postar lá no YouTube, né? Uma mini aula rapidinha, interagindo com os alunos. Até uma próxima aula, bons estudos e bons trades para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau, Lene. Obrigado. Tchau. Obrigado, Lene. Tchau, Tchau. tchau. Imagina, Obrigado. eu que agradeço. Até mais. Tchauzão, gente. Tchau. Bom dia, até mais. Bom dia, bons trades. Espera a foto, hein?